Todas as vezes que eu vou pregar parece que eu falo a mesma coisa, mas eu estou sentindo meu coração batendo tão forte no meu peito, parece que é a primeira vez que eu vou pregar na minha vida. Nós chegamos hoje aqui mais cedo e parece que desde quando eu estava na minha casa preparando a palavra, meu coração estava ansioso por essa noite, porque a presença do Senhor tem nos alcançado de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, tão gostosa, que basta a gente estar junto para saber que algo Deus vai fazer. Foi assim ontem no culto de Santa Ceia, onde o pastor Francisco trouxe a palavra, foi assim hoje no discipulado, no ensaio, foi assim no culto de domingo passado, que não dava vontade de acabar o culto, e está sendo assim desde que a gente chegou aqui às 6 horas da tarde. E quando o louvor estava ministrando, eu falei assim, podia ficar a noite inteira, não precisava parar. Eu estava com medo de parar para eu pregar e eu atrapalhar o que Deus estava fazendo. É impossível que a glória de Deus não te alcance nessa noite, meu amado. Por mais que eu seja limitado, por mais que eu seja falho, por mais que eu possua erros, a glória do Senhor está neste lugar. E isso é a certeza de que você sairá daqui diferente de como você chegou. Amém? Eu peço que Deus me capacite nessa noite, porque hoje é uma noite, e desde que nós iniciamos esse ano, recebemos do apóstolo Álvaro Robles, que é o pai espiritual dessa casa, a nossa cobertura, nós recebemos 12 palavras, que estão sendo muito precisas para cada estação nova que nós entramos espiritualmente. E a palavra que determina essa nova estação que começou agora, a semana passada, na entrada do mês de agosto, está lá em Levítico capítulo 26, versículo 10. O terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 26, versículo 10. Esse é o tema. Essa é a estação profética que nós estamos entrando. E pode ser que você tenha vindo aqui a primeira vez, a segunda vez, você não entenda muito o que é o mover profético, mas eu quero te dizer que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem o mover profético de Deus, sabem exatamente o tempo que estão vivendo. Nós conhecemos as estações. Deus fala nesse lugar, Deus fala conosco. E hoje tem muitos visitantes, e eu queria te dizer que Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de sonhos, visões dos seus profetas, Deus fala através de sinais, Deus fala ao nosso coração. E Deus nos trouxe essa palavra no início do ano, uma para cada estação. E essa passagem em Levítico 26:10 diz: e comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Tirareis fora a velha por causa da nova. Essa é a estação que nós estamos entrando, a qual, em cima desse versículo, o apóstolo Álvaro Robles deixou uma palavra profética que seria uma estação de um incremento financeiro, de recursos novos, de dinheiro novo, em cima dessa palavra. E eu fico completamente impressionado com a precisão que Deus fala nesse lugar. Me espanta a precisão com que Deus tem nos falado. Quando alguém me liga, como a profeta Camila, apóstolo Hélio, alguém do ministério dessa casa fala assim: Kiko, Deus nos falou isso, fique atento. Eu fico muito atento, porque eu sei que Deus fala de forma muito precisa nesse lugar. E quando me falaram para pregar sobre isso, eu fui pesquisar sobre dinheiro novo. E eu fiz uma pesquisa bastante simples. Entrei no Google e digitei dinheiro novo. Eu acho que ninguém pensaria em fazer isso, mas eu fiz. Uma mente apostólica, cheia de capacidade. Mas eu fiquei mais assustado com a resposta que o Google me deu para dinheiro novo. Eu vou ler para você a primeira matéria, ou a primeira reportagem que eu li sobre dinheiro novo no Google. Não se esqueça que essa palavra foi entregue no início do ano, e que Deus falou que nós entraríamos numa estação de dinheiro novo, amém?
Lá no começo do ano. Daí, recapitulando, eu entrei no Google essa semana passada e coloquei dinheiro novo. Olha a notícia que eu recebi. Eu vou ler a notícia para vocês. O Banco Central informou nesta segunda-feira, quando começam a circular as novas notas de 10 e 20 reais, que as cédulas da segunda família do real custam em média 27% mais que as notas antigas. As novas cédulas de 10 e 20 reais, respectivamente, são 25% e 15,1% mais caras do que aquelas da primeira família do real. Já as notas de 50 e 100, que já estão em circulação novas, custam 32% e 37% a mais do que as antigas. Em um primeiro momento, de acordo com o Banco Central, serão produzidas 116 milhões de cédulas novas. 116 milhões de cédulas novas entraram em circulação, estão entrando em circulação, na estação que Deus nos falou que era tempo de dinheiro novo. Repita comigo, pode aplaudir o Senhor. Repita comigo, quem se move no profético conhece as estações. Amém? Nós sabemos os tempos que estamos vivendo. Deus nos falou isso no início do ano. Daí você pode falar assim, pode ser que tenha algumas pessoas sendo falando, e aí, o que tem a ver? 116 milhões de cédula nova. Mas para a gente que entende os sinais proféticos de Deus, isso é algo tremendo. Isso é o sinal de que realmente a palavra de Deus confirma que é uma nova estação, é um novo tempo, é um tempo de novos recursos, é o tempo de ficar atento a novas oportunidades. Deus vai colocar isso diante de você e diante de mim, nesse tempo que está iniciando. Amém? Coisas que você jamais imaginou fazer, oportunidades que você imaginou que não iria receber, vão chegar novos recursos à tua mão, meu amado. Deus te dará novas ferramentas, novas oportunidades, novos negócios. É certo que como igreja nós estamos vivendo uma nova estação. Isso é nítido, você sente no ar. Eu falei na última mensagem que eu preguei que eu estava viajando um tempo fora. Quando eu cheguei aqui, parece que eu caí em outro lugar. É uma nova estação, é um novo tempo, e é muito real que esse segundo semestre Deus tem reservado coisas especiais para as nossas vidas. Mas eu fico impressionado de ver a precisão com que Deus tem falado conosco. Eu sinto saudade de estar junto com vocês, né? E essa saudade às vezes gera uma ansiedade tão grande que hoje era 5 horas, eu falei para a Leila, vamos que a gente vai chegar atrasado. A Leila falou, você está louco, são 5 horas. Eu falei, mas vamos, eles vão começar a ensaiar às 5. E a gente chegou aqui 5h30, estava eu, a Leila e o Maurílio aqui na frente. Mais ninguém. E ficamos esperando alguém chegar para abrir a igreja. Mas é porque eu estou desesperado pela presença de Deus, por ver o que Deus vai fazer. Eu sei que a cada momento que nós nos reunimos, como disse o apóstolo L, Deus já disse que vai vir. Deus já disse que Ele quer estar no nosso meio. E Deus está mostrando isso a cada culto, a cada momento que nós nos reunimos. E isso é maravilhoso. E em Ageu capítulo 2, versículo 9, diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. A glória da última casa será maior do que a da primeira. E como Deus nos fala que é um tempo novo, que é um tempo de lançar fora o velho para a colheita nova que virá, e se a glória que virá nesse tempo é maior do que a primeira, Deus nos leva a entender que é necessário que a gente venha a romper com estruturas antigas da nossa vida. É preciso que você venha a romper com estruturas velhas na sua vida. É preciso que você se abra para o novo de Deus. Se Deus nos disse de novas propostas, de novas oportunidades, de novos negócios, é necessário que você se abra para ver o que Deus vai colocar diante de você nesses dias. Pode ser que uma nova oportunidade, uma profissão que você jamais sonhou, que você jamais imaginou fazer na sua vida, esteja diante de você nessa semana. Mas os seus olhos têm que estar abertos. Você precisa estar atento.
Pode ser que uma nova possibilidade de uma faculdade se abra diante dos seus olhos essa semana e fala: caramba, eu nunca pensei em fazer faculdade disso. Mas Deus vai começar a nos falar de coisas novas nesse tempo. Amém? Mas para que nós possamos receber o novo de Deus, nós temos que estar dispostos a romper com o velho. Porque a glória de Deus, ela não é suportada em estruturas velhas. Quando a glória de Deus veio sobre a segunda casa, foi necessário que fosse construído algo novo, porque o velho não suportaria. E Deus tem nos falado que nós estamos vivendo dias proféticos, dias em que o vinho novo não poderá ser colocado em odres velhos. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 2, versículos 21 ao 22, que ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Odres novos. A glória de Deus não pode ser suportada por estruturas velhas, ela precisa de odres novos. Quantos odres novos estão preparados para receber a glória de Deus? Meu amado, é certo que a glória de Deus virá nesse lugar. E se você não estiver disposto a romper, olha, eu tenho uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com Deus, porque há 20 anos atrás a igreja era de uma forma, porque há 15 anos atrás, porque a maneira que eu conheço o Evangelho, porque o jeito que me explicaram que Jesus, se você não estiver disposto a romper consigo mesmo, com as estruturas que você concebeu na sua mente, porque Deus não está limitado à tua maneira de pensar e aos caminhos que você desenha na tua mente com que Ele vai vir te socorrer. Eu acho que Deus vai vir me atender dessa forma. Deus, nesses dias, vai se manifestar nas nossas vidas, na sua vida, como você jamais imaginou, como você jamais sonhou. Amém? E é por isso que Deus nos falava no início desse ano, que é o ano da liberdade. Liberdade para que Ele se manifeste na plenitude da sua glória. Liberdade para que Ele seja Deus na nossa vida. Liberdade para que Ele possa agir como Ele quer agir. E a gente simplesmente fala: Senhor, faz. Se eu precisar plantar bananeira, se eu precisar virar cambalhota, se eu precisar plantar de bermuda, camiseta, pregar de boné, eu não estou preocupado com a estrutura, eu estou preocupado com a glória de Deus, que virá nesse lugar. E algo novo tem que haver em mim, uma expectativa nova tem que ser gerada dentro de mim para receber essa glória. Se você tem 20 anos de evangelho e não consegue mais se empolgar com isso, eu quero te dizer: joga fora o odre velho. Porque se você não se encher de expectativa, se uma nova atmosfera não invadir a tua vida, você não vai conseguir suportar o que virá sobre esse lugar. Eu tenho convicção disso que eu estou falando, da presença de Deus que virá sobre este lugar, que tem vindo sobre esse lugar. Nós temos preparado essa atmosfera para que Ele venha. Nós temos declarado desde o início desse ano que esse é um ano de liberdade, que é uma estação do novo. Esse é o tempo preciso para que Deus venha sobre este lugar. E é certo que nós estamos nesses dias, um tempo de novas riquezas, de novos recursos, de novas oportunidades. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, sinta o vento de Deus, busque discernir os cenários, aquilo que está acontecendo no mundo, na sociedade à tua volta. Fique atento. Dentre as riquezas que o mundo está buscando hoje, porque quando a gente fala de novo dinheiro, de novos recursos, muitas vezes a gente se foca só no financeiro. Mas se você pesquisar quais são as riquezas mais preciosas, o que mais se valoriza hoje no mundo, qual a riqueza mais preciosa para o mundo corporativo, nos negócios, nas empresas hoje, nós vamos nos deparar com outro tempo. E eu achei aqui uma matéria muito interessante que eu quero ler para você, falando da riqueza das nações. Quantos aqui já viram a Bíblia falar da riqueza das nações? Amém?
E muitos de nós achamos que vamos achar um navio pirata cheio de ouro, de prata, e que a riqueza das nações virá até as nossas vidas. E que daqui a pouco a gente vai estar dançando com coroa de ouro, colar de diamante. Quando você fala de riqueza das nações, você tem que entender o que a riqueza das nações representam no tempo, na estação que nós estamos vivendo. O que o mundo chama de algo valioso hoje. O que os grandes CEOs, o que os grandes palestrantes estão dizendo no mundo a respeito de riqueza. Eu vou ler para vocês uma matéria que foi concebida através de uma pesquisa feita de artigos científicos recém-publicados, extremamente novos, sobre o tema riqueza das nações. Preste atenção. Eu peguei um trecho dele, então estou entrando no meio do caminho, tá? Podemos ver aqui 3 importantes dimensões da nova riqueza das nações. A educação, como informação, conhecimento, inovação e libertação. Tudo isso, contudo, está passando por um processo profundo de transformação. Porque, como já foi dito, esse tipo de educação, né, informação, conhecimento, inovação e libertação, pode ser comprado, pode ser objeto de investimento. O conhecimento que liberta, que faz a diferença ou que inova, qualquer empresa pode ter, basta investir nisso. É por esse motivo que nós vemos hoje, esses pesquisadores, o deslocamento do valor da educação para um outro ramo, o rumo da educação comportamental. Essa palavra você vai ouvir falar muito. Essa é a riqueza que as nações mais procuram hoje. Educação comportamental. Hoje muitas organizações estão se dando conta de que é mais importante ser bom do que ter conhecimento. Tanto nas empresas quanto nas organizações da comunidade, é muito mais importante conviver com pessoas boas do que com pessoas que tenham conhecimento. Quem nunca teve aquele colega de trabalho super competente e ágil nas suas tarefas, mas de difícil convivência? Veja que a competência técnica pode ser comprada hoje. Nada que um bom curso ou treinamento não resolva. Mas o comportamento cotidiano, isso é o que realmente faz a diferença nos dias atuais. Isso aqui foi uma matéria que eu achei. Está baseado em artigos científicos, não é uma matéria encontrada no Brasil, são estudiosos dos Estados Unidos e Europa que se juntaram e começaram a pesquisar em artigos científicos os grandes problemas das corporações nos dias atuais. Todas elas já entendem que a educação é o maior patrimônio, o capital humano é o maior patrimônio das empresas e das instituições hoje em dia. Só que esse capital humano não está sendo mais o foco através da sua capacidade técnica, através do seu conhecimento. O capital humano hoje está sendo entendido como, eles definem como a pessoa ser boa é mais importante do que ter conhecimento técnico. Eles estão chegando à conclusão, eles estão apontando uma direção que só a igreja pode responder. O mundo está caminhando para um cenário em que quando eles procurarem esse tipo de perfil de pessoa, quando eles procurarem essa riqueza, esse capital humano para suas corporações, eles vão acabar tendo que se voltar para a igreja. Porque o homem, a natureza do homem é má. A natureza do homem é má. Não existe pessoa boa fora da presença de Jesus. Qualquer um de nós aqui, se você pegar a minha vida, se você pegar a tua vida, sem o Espírito Santo nós não somos nada. O nosso caráter é débil, os nossos pensamentos são falhos, o nosso convívio é difícil. Mas quando nós descobrimos a verdade do Evangelho, e tivemos a disposição de morrer para nós mesmos, e Cristo passou a viver em nós, nós descobrimos algumas ferramentas que o mundo ainda não conhece. Você sabe o que é o perdão, você sabe o que é longanimidade, você sabe o que é domínio próprio, você sabe o que é mansidão,
Você tem a riqueza que o mundo procura. Você tem a riqueza que o mundo procura. E isso está sendo fruto de pesquisa. Eles buscam um coração de servo com mente de rei. Eles buscam o que uma igreja apostólica pode gerar. Eles buscam os filhos de uma igreja apostólica e profética. Pessoas que têm uma capacidade na mente de governar, mas têm um coração disposto a servir. Que saibam se relacionar, que saibam caminhar em humildade, que saibam ver o outro acima de si mesmo. Meu amado, eu não sei se você está entendendo, quando Deus nos fala que uma nova riqueza virá nas nossas mãos, essa riqueza já está dentro de nós e o mundo vai descobrir isso. O mundo vai descobrir isso. Por isso que eu estou te falando, fique atento às oportunidades que vão surgir. Porque essas oportunidades vão surgir exatamente pelo perfil que você possui. Pela sua capacidade de se relacionar. Pela sua capacidade de transitar em meios dos menores aos maiores. E o seu nariz não empinar. O orgulho não crescer. A humildade permanecer. É isso que vai fazer diferença nesses dias. O mundo hoje busca o sonho de Deus. O mundo hoje busca o sonho de Deus. O mundo hoje busca aquilo que Deus sonhou para o mundo. Isso pode não mexer com a tua cabeça, mas quando eu li isso eu pirei. Eu falei assim, eles estão atrás daquilo que Deus está oferecendo, daquilo que Deus propôs. Olha o que nós temos ouvido. Isso aqui é o básico do Evangelho. Tito capítulo 2, versículos do 9 ao 15. Isso aqui todos nós que conhecemos a Cristo já lemos essa palavra, já tivemos a oportunidade de ser confrontado por elas. Como que o mundo vai produzir isso nas instituições? Como que um treinamento vai gerar isso na pessoa? Como que um treinamento vai transformar um cara de um mau caráter em bom caráter? Não tem treinamento de liderança que produza isso. Você não transforma pessoas em faculdades, em universidades, em instituições de ensino. Só existe uma coisa que transforma uma pessoa ruim em uma pessoa boa, se chama cruz de Cristo. Exorta os servos que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e esperança, aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Preste atenção que aqui fala aguardando a glória da presença de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, repita comigo, nós estamos vivendo dias da manifestação da glória de Deus. Nós estamos vivendo esses dias, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Meu amado, isso vai nos levar em poucos anos a uma mudança completa na maneira de se avaliar empresas e profissionais de sucesso. Escrevam o que eu estou dizendo. Eu estou liberando uma palavra profética. Escreva o que eu estou te falando. E isso vai levar em poucos anos uma mudança completa na maneira de se avaliar uma empresa e um profissional de sucesso. Isso vai ser uma revolução que vai acontecer no mundo e nós vamos ver isso. Você não pensa que isso é coisa para 10 anos. Nós vamos ver isso crescer nas mídias, nós vamos ver nos ambientes corporativos isso se tornar algo natural no meio das conversas. Aquilo que hoje nós fazemos orientados pelo Espírito Santo,
Qualquer um de nós empresários aqui, na hora de contratar uma pessoa, um funcionário, o mundo corporativo vai começar a buscar. Sabe aquilo que a gente faz por sensibilidade? Ou alguém aqui não ora para contratar um funcionário? Quem aqui tem empresa? Levanta sua mão. Quantos de vocês, quando estão diante de uma contratação, não oram? Fala assim: Deus, me mostra se essa pessoa é a pessoa adequada para essa vaga. Quantos de vocês se detêm só na parte técnica, se você percebe que espiritualmente essa pessoa não está alinhada com aquilo que você crê? Eu não me detenho na parte técnica. Eu procuro ouvir a voz de Deus e que Deus me mostre. Você sabe o que eu estou te falando? Que isso que a gente faz meio que instintivamente vai ser algo que vai ditar as áreas de recursos humanos das empresas nos próximos anos. Eles vão procurar descobrir, acessar aquilo que é intangível, aquilo que eles não conseguem ver. Mas como que eles vão fazer isso sem o Espírito Santo? Eu estou falando para vocês que a riqueza das nações está na igreja. Sabe a sabedoria que foi encontrada em José? Sabe a sabedoria que aquele homem encontrou em José e falou assim: alguém aqui que possa interpretar esse sonho? As corporações vão falar: alguém aqui que consiga discernir o que está dentro das pessoas, que consiga me mostrar a pessoa certa para essa vaga. E daí você pode falar assim: eu posso. Mas por que você pode? Não, porque o Espírito de Deus me mostra. Essa é a pessoa adequada. Isso vai começar a acontecer. Essa semana eu tive uma conversa com um funcionário que seria demitido. E o Senhor nos orientou a preservá-lo. E eu achei tremendo. Porque na verdade já estava certo tecnicamente que ele seria demitido. Haviam algumas falhas graves que ele havia cometido, técnicas, não de caráter. E nós havíamos definido, sentou eu, meu pai e meu irmão, e nós havíamos definido por demiti-lo. E quando a gente tomou essa decisão, o Thiago chegou em casa, conversou com a Gabi, e a Gabi, que é uma bênção de cunhada. Cadê minha cunhada? Uma mulher que tem um espírito profético. Ela falou assim: olha, eu acho que vocês não devem demitir ele. E a primeira vez que o Thiago me falou isso, eu falei: mas o que a Gabi sabe do fulano e tal para falar que não deve demitir ele? Pergunta para ela por que ela acha que não deve demitir ele, só porque acha que o cara é bonzinho. Não, eu não vou mandar o cara chutando, eu vou falar com cuidado, carinho, mas não dá. Ela falou assim: não, Deus me falou. Daí eu falei: opa, daí a história muda, né? A gente gostou. Daí a história muda. E eu falei para o Thiago, a gente conversou, e o meu pai e o Thiago falou assim: não, então vamos obedecer a voz de Deus. E essa semana esse funcionário voltou de férias. E ele chegou e falou assim: olha só como que Deus fala, repita comigo: Deus fala. Deus fala. E ele sentou na mesa, eu falei assim: eu queria conversar com você no teu retorno às férias, porque ele foi mudado de uma posição para outra. E ele falou, e ele estava com uma aparência bastante nervosa. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: não, é que eu tive um sonho que o seu Rosemar me demitia. Daí quando ele falou isso, primeiro, eu comecei a sentir a presença de Deus na sala de reunião. Daí eu falei para ele: realmente você estava no fio da navalha. Você estava por pouco. Mas Deus tem algo na tua vida. E é por isso que você vai permanecer nesse lugar, né? E eu sei que você cometeu falhas numa área, mas eu sei que você pode ser bom em uma outra área. E nós acreditamos em você e vamos te dar a oportunidade de você continuar conosco, né? E quando a gente acabou aquela conversa, eu senti tanta alegria no meu espírito, eu senti tanta paz no meu coração, eu tive tanta certeza que a gente fez o que tinha que ser feito, que eu falei: Deus é tremendo. Deus é tremendo porque Ele pega um quadro técnico que racionalmente a gente estava tomando a decisão correta e levanta uma voz profética para falar: não faça isso, meu filho, você vai estar errando. E eu sei que eu nunca vi, eu conheço esse cara há muitos anos, eu nunca vi ele trabalhar como ele trabalhou nesses 3, 4 dias dessa semana. Mas não só por medo, mas assim com vontade, com alegria. E a sensação que eu tenho é que ele está na área certa. E quantas pessoas na sua vida profissional
fracassam por estarem no local errado, na hora errada. Falta de alguém com uma visão apostólica e profética para ativar e falar: meu amado, o que Deus tem para a tua vida não é aqui, é aqui. Repita comigo: nessa casa existe pai apostólico, existe paternidade para te lançar no seu destino profético. Isso é fundamental, amém? E dentro dessa pesquisa que eu estava fazendo, eu achei um outro texto de uma revista, essa revista especializada em recursos humanos. E o texto da revista começava assim: quanto vale uma empresa? Fala para quem está do teu lado assim: quanto vale a empresa que você trabalha? Agora, quanto vale a sua vida profissional? Eu quero te fazer uma pergunta simples nessa noite. Se eu fosse te contratar, se eu fosse comprar o teu passe para trabalhar comigo, né? Vamos lá, vou te contratar para trabalhar. Enquanto você está avaliado, qual o teu valor? Como você coloca valor nas tuas habilidades, competências, no seu talento? Você consegue fazer propaganda de você mesmo? Você acredita em você? Você consegue vir aqui e falar assim: não, você deve me contratar, porque eu tenho habilidade nisso, competência nisso, eu posso te ajudar nisso? Quantos aqui sabem colocar valor sobre a sua vida? E sobre a sua empresa? E sobre um negócio? E sobre o emprego que você tem? Qual o valor disso para você? E sobre a tua família? Qual o peso, qual o valor que tem a tua família? E os teus filhos, quanto custam? Você conseguiria mensurar em termos de valor? E a tua vida com Deus? E o que Jesus fez na cruz? A Bíblia fala que ali foi pago um preço. Qual foi esse preço? Dimensiona isso para mim, me dá valor nisso. Qual o nível de importância que você dá na sua vida para a cruz de Cristo? E não venha me falar: eu dou um alto valor. Apóstolo, eu acho fantástico. Se as tuas atitudes não demonstram nada do que você está falando. Porque se a cruz de Cristo tem valor para a tua vida, o tempo que você dedica a Ele tem que ser mais, tem que ser maior do que você dedica às outras coisas na sua vida. Ou será que a tua empresa, que o teu trabalho, que o teu salário pesam mais nessa balança do que a cruz? Hoje meu filho teve uma experiência interessante. Ele recebeu algo que ele estava querendo receber há muito tempo. E eu deixei ele às 2h da tarde no lugar brincando lá. E às 4h da tarde ele não queria vir embora, não largava dali. E Deus tinha me dado essa palavra. E eu vindo no carro conversando com ele, eu falei assim: olha, você gosta muito disso? Eu falei: pai, eu gosto muito. Nem imaginei que eu gostava tanto disso. Estou tão feliz, mas eu estou tão feliz. Eu falei: que legal que você está feliz, que você gosta tanto disso. Todas as vezes que você se depara com algo que você gosta muito na vida, filho, é legal a gente olhar para a cruz e pesar se isso que você gosta muito, consegue ficar abaixo do quanto você gosta de Jesus. Porque é hora de você deixar isso para a gente ir cultuar a Deus. Porque senão nós invertemos valores, e tem gente que não vem ao culto, que não vem na presença de Deus, porque não tem peso, porque não tem referencial do quanto custa. Quanto custou a cruz? Quanto custou o perdão dos meus pecados? Aonde eu estaria hoje se Ele não tivesse me perdoado? Nós precisamos aprender a avaliar e a colocar valor nas coisas. E esse texto dessa empresa começa assim: quanto vale uma empresa? Como se avalia o valor de uma empresa? Vocês poderiam responder isso para mim tecnicamente. Quantos aqui mexem com o sistema financeiro, com a área contábil, né? Vamos analisar balanço, vamos ver patrimônio líquido,
Vamos ver enfim, vocês poderiam me falar várias maneiras de se avaliar uma empresa. Mas essa reportagem segue e fala assim: por que as ações da Netscape tiveram uma subida vertiginosa no mercado, na sequência do seu lançamento, em total desacordo com o valor dos seus ativos? Os ativos estavam em queda, mas a empresa era valorizada cada dia mais. Então o sistema convencional não conseguia mais medir o valor dessa empresa. Repita comigo: o mundo está em mudança. O sistema, não precisa repetir, os sistemas que mediam o valor de uma empresa já estão sendo falhos hoje. As respostas devem levar em conta o capital intelectual utilizado, que também pode ser medido pela diferença entre o valor de mercado de uma empresa e seu valor escritural ou contábil. Em algumas áreas, ele se tornou mais valioso que as outras formas de capital, dizendo-se que esta ou aquela indústria é de cérebro intensivo. É o caso, por exemplo, da indústria farmacêutica de fabricação de chips e como das novas empresas de biotecnologia. O capital intelectual, segundo Life Edvinson, a primeira pessoa no mundo a assumir uma diretoria com este nome, diretoria que passou a ser dado o nome de capital intelectual. Hoje existe diretor de capital intelectual. É algo totalmente novo, é algo que não tem uma década, é algo que faz parte desse tempo. Repita comigo: é o tempo do novo. Você consegue entender isso? E que Deus está falando conosco alinhado com o que está acontecendo no mundo? Essa função, criada em 1991 na empresa sueca Skandia, pode ser entendido como compondo-se de 3 partes: capital humano, estrutural e clientes. A experiência da Skandia, uma empresa de serviços financeiros de seguros, é muito interessante, porque mostra como os métodos tradicionais de avaliação e medição de uma empresa são insuficientes para explicar todo o valor que ela representa. Eles foram os primeiros a publicar um relatório anual composto de 2 partes, referente a patrimônio e bens intangíveis. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Já está acontecendo, né? Na verdade, essa empresa, ela demonstra o que está acontecendo hoje. É a primeira empresa do mundo, isso foi o ano passado. Ela teve o seu valor aumentado vertiginosamente pelo fato de ser uma empresa chamada no mercado de cérebro intenso. Tinha tantas pessoas boas naquele lugar, que mesmo que o valor da empresa fosse baixo, ela foi aumentada pelo capital humano que ela possuía naquele lugar. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus está preparando um povo para o governo desse mundo. Isso que a gente diz aqui e que parece uma utopia para muitos, é algo que está sendo desenhado por Deus. As empresas estão buscando isso, o mundo está reconhecendo isso, a política está percebendo isso. Nunca houve tanta necessidade de renovação no cenário político como nós vemos nos dias atuais. Todo mundo está cansado dessas estruturas velhas, desses pensamentos velhos, retrógrados, que só fizeram as nossas cidades andarem para trás. Essa transformação que Deus está produzindo no mundo, começa dentro de nós. Repita comigo: essa transformação começa em mim. Você quer viver o novo de Deus? Permita-se ser transformado. Você quer viver o novo de Deus? Esteja disposto a romper com as estruturas velhas na sua vida. Você quer viver, você não quer perder a estação que nós estamos entrando de Deus? Então abra os seus ouvidos para aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. É tempo de coisas novas. E nesse tempo de coisas novas, é necessário que você saiba dar valor ao que realmente tem valor na sua vida. Porque a hora que o mundo começar a procurar, pode ser que ele procure algo que você desprezou. Você dentro da igreja se enfiou em estudo, em conhecimento técnico, e isso não tem nada de mal, pelo contrário, você deve fazer isso, mas sem que você se esqueça daquilo que é a maior riqueza que as nações procuram hoje, que é aquilo que você tem dentro de você, aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo, aquilo que nem que você pagasse muito você conseguiria comprar,
aquilo que anos de faculdade não conseguiriam transformar, mas que um dia a cruz transformou na sua vida. Isso você não pode deixar de lado, meu amado, porque senão você vai ser como muitos dos presidentes, diretores de grandes empresas, conforme nós ouvimos de um rapaz que hoje dá treinamento para esses homens, é coaching desses homens, que quando eles se fecham nas suas salas, muitos deles choram, porque não suportam a pressão do dia a dia, choram de desespero, porque alcançaram grandes postos, conquistaram tudo que sonharam profissionalmente, mas perderam sua família, perderam seus valores, e não se orgulham daquilo que construíram na sua vida. Permita-se ser transformado. Arranque da sua mente pensamentos velhos, estruturas velhas, e deixe o novo de Deus te preparar para acessar essas riquezas. Sabe o que você precisa nessa noite para acessar essas novas riquezas? Você sabe o que você precisa nessa noite? Nós precisamos nessa noite de uma coisa. E essa palavra Deus está me enchendo desde ontem no culto de Santa Ceia. Nós necessitamos, nós precisamos de uma coisa: da glória de Deus. Da glória de Deus. Eu sei que muitos de vocês não deram glória a Deus quando eu falei a glória de Deus, porque muitos de nós desconhecemos o que é a glória de Deus. E não tem problema se você desconhece, basta que você deseje. Fala, Senhor, eu não entendo muito bem o que esse cara está falando, mas eu quero a sua glória, eu sei que é a tua glória, eu sei que é a manifestação da tua presença, eu não entendo o que é, mas eu quero isso, eu quero me encher disso, eu quero me envolver disso, eu quero mergulhar nisso. Não dá para experimentar esse tempo, não dá para viver isso que vai acontecer à margem da glória de Deus. Não dá para viver isso com os seus pés na borda da presença de Deus. A glória de Deus tem que encher a tua vida. A glória de Deus tem que te embriagar nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Shebi andalabasturi andarabás. A glória de Deus. Quantos sentem a glória de Deus? Há um peso de glória. Meu amado, pregar com a glória de Deus é algo que é inexplicável. Repita comigo: a glória de Deus. Fala assim: eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a tua glória, Senhor. Fala: eu quero a tua glória, Senhor. Ser cheio da glória de Deus. A glória de Deus nos liberta. A glória de Deus nos transforma. A glória de Deus nos cura. A glória de Deus produz numa noite que seminário não produz em 5 anos. Agora a glória de Deus transforma o teu caráter, coisa que nenhuma instituição de ensino pode fazer em 10 anos. A glória de Deus te prepara para que você seja a resposta para esse tempo. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus que enche esse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, Xeri andarabas, turi andarabas. E sabe o que o profeta Abacuque fala? Que haverão dias que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Repita comigo: esses são os dias. Esses são os dias. A glória, o conhecimento da glória encherá a terra. Aleluia, aleluia. E eu posso te falar isso profeticamente, eu posso te falar isso espiritualmente, mas eu posso falar isso com uma mente natural e humana.
Porque se o mundo está desenhando esse cenário, se as empresas buscam isso, sabe o que está acontecendo? O cenário está sendo preparado para que o conhecimento da glória do Senhor invada o mundo. Os espaços estão sendo criados dentro das empresas, os espaços estão sendo abertos no meio político, para que pessoas cheias do conhecimento da glória de Deus ocupem esses lugares. Amém? Amém? As empresas serão valorizadas por possuírem no seu quadro de funcionários pessoas cheias da glória de Deus. Aleluia! Aleluia! É tempo de romper com a baixa estima. Eu não sei, eu não sirvo, eu não posso. A glória de Deus na sua vida é suficiente para que você se diferencie de todas as pessoas aí fora. Isso já é um excelente começo, mas não é o teu fim. Você pode usar isso como diferencial, mas isso não é sinônimo que você tem que parar no tempo. Não, estude, se dedique, faça o melhor, mas seja cheio da glória de Deus. Você sabe, eu não peguei todo o texto da reportagem, mas a reportagem diz assim: acabaram o tempo dos profissionais que se matavam em competir um com o outro. Vão prevalecer aqueles que souberem servir. Meu amado, isso não foi escrito por cristão. Eu não peguei o texto inteiro, porque senão eu ia ficar lendo reportagem a noite inteira para vocês. E daí os religiosos de plantão iam brigar comigo. O cara leu uma reportagem e não pregou. Então eu cortei só um pedacinho. Mas a terra, se você quiser, vamos ler junto. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Eu queria que o Ministério do Louvor já se posicionasse aqui, porque eu quero ver a glória de Deus encher a sua vida nessa noite. E preste atenção, porque Deus está nos falando nessa noite. Eu vou ler para você 2 versículos antes de encerrar. E o último deles é algo fundamental e essencial para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Dá um cutucão que está do seu lado, fala assim: fica esperto agora aí. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: não dorme agora. Aleluia! Se você quiser aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Não meia boca. Meu amado, o que eu estou falando é muito sério. Eu passo por isso todos os dias. Todas as vezes que a gente se depara com uma situação de contratação de uma pessoa, eu vejo isso na minha empresa. A minha empresa não trabalha somente por fé. Eu tenho que dar resultado, eu tenho que dar lucro. Mas na hora de contratar, muitas vezes a gente tem colocado o potencial, a capacidade de se relacionar da pessoa acima da capacidade técnica. Antes eu pudesse encher minha empresa de cristãos, mas infelizmente ainda tem muitos cristãos que não conseguem colocar em prática aquilo que ouvem na igreja. Porque senão eu não teria dúvida que todos os lugares teriam que ser de cristãos. Humildade, simplicidade, um coração de servo, disposição a dar o máximo, a ser o melhor. Porque Tito, nós lemos aqui, fala: faça como se fizesse ao Senhor. Abriu lá em Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu quero te dizer uma coisa: a glória do Senhor, ela não vai vir através dos anjos. A glória do Senhor não vai vir na forma de fogo. A glória do Senhor não vai vir como uma tempestade. A glória do Senhor vai tomar essa terra através da minha e da tua vida. Quando você estiver cheio da glória de Deus e caminhar sobre essa terra, a glória de Deus vai através da sua vida, invadindo cada canto. A glória de Deus vai entrar nos hospitais dessa cidade. A glória de Deus vai entrar na política dessa cidade. A glória de Deus vai entrar nas empresas dessa cidade, através da minha e da tua vida. Diga amém, diga aleluia.
Aleluia! Aleluia! Fala para quem está do teu lado, se prepara. Se prepara. Sabe o que o Senhor me falou? Em Josué, quando a palavra de Deus foi dada a Josué, ele falou assim: santifica-te, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite? A palavra para a noite de hoje. Feche os teus olhos, levante a sua mão. Eu quero que você receba essa palavra com os 2 pés no seu peito. Fica de pé. Fica de pé, porque se você quiser, quando você receber essa palavra, se você quiser cair com a glória de Deus, você caia no teu lugar. Se a tua vida tem caminhado em pecado, se você tem ouvido a palavra de Deus e não tem colocado em prática, Deus te fala nessa noite: hoje é o dia, prepara-te, 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 santifica-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Receba a glória de Deus na sua vida, receba a glória de Deus na sua vida, receba a glória de Deus sobre a tua vida. E se você está disposto a ser transformado, se você está disposto a ser cheio da glória e da presença de Deus, se você quer transformação na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deus quer te encher, Deus quer te envolver, Deus quer te tomar. Aleluia, aleluia, aleluia.